Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir e praticar o seu listening. Quando o áudio acabar, eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Antes de disponibilizar o áudio, eu gostaria de te convidar para conhecer o nosso curso English for Life. São mais de 1.300 aulas, desde o nível básico ao avançado, incluindo aulas 100% em inglês com professores nativos. Tem aula de gramática, aulas que seguem a metodologia de leitura guiada, aula com interpretação de cenas, lições para você praticar o seu listening e o seu speaking, tá bom? Tem muitos exercícios, podcasts, enfim, é um acervo muito completo para você que quer alavancar seus estudos, tá? Se você gosta do conteúdo aqui do canal, eu tenho certeza que você vai gostar do curso, porque é um conteúdo bem mais rico, bem mais completo, tá bom? Então, eu vou deixar o áudio aqui agora para você ouvir, se concentre e até daqui a pouco. I met my best friend in high school. Since then, we've had more than 15 years of friendship. And during this time, I have watched many different things happen in his life. I saw him go to college, get a job he hated, and later discover the career that truly inspired him. I also saw him fall in love many times before meeting the woman who would become the love of his life. I saw him transform from a reckless boy into a responsible man. Today he is married and has a son and a daughter, whom I consider my nephew and my niece. It is interesting to think about how someone who was once a complete stranger can become such an important part of your life. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir. Olha só então. I met my best friend in high school. Since then, we've had more than 15 years of friendship, and during this time, I have watched many different things happen in his life. I saw him go to college, get a job he hated, and later discover the career that truly inspired him. I also saw him fall in love many times before meeting the woman who would become the love of his life. I saw him transform from a reckless boy into a responsible man. Today, he's married and has a son and a daughter whom I consider my nephew and my niece. It is interesting to think about how someone who was once a complete stranger can become such an important part of your life. Very good! Olha só então. I met my best friend in high school. I met é o passado de meet, que é o verbo conhecer ou encontrar. Então, I met my best friend. Eu conheci o meu melhor amigo in high school. High school, ensino médio, né? Eu conheci o meu melhor amigo no ensino médio. Since then, we've had more than 15 years of friendship. Since then, desde então, we have had, nós temos tido, nós temos more than 15 years of friendship, mais do que 15 anos de amizade. Desde então, nós temos mais de 15 anos de amizade, friendship, amizade. And during this time, e durante este tempo, I have watched many different things happen in his life. I have watched. Eu tenho assistido. Eu assisti many different things. Muitas coisas diferentes happen in his life. Acontecerem em sua vida ou na vida dele. I saw him go to college. I saw him go to college. Eu o vi. Só o passado de see, que é ver. E him, pronome objeto para he, né? Então, I saw him, eu ouvi, go to college, ir para a faculdade. Get a job he hated, get a job, conseguir um trabalho, arranjar um trabalho, he hated, que ele odiava.
and later discovered the career that truly inspired him. And later, e mais tarde, e depois, descobrir, the career, a carreira, that, que, truly, verdadeiramente, inspired him, o inspirava. Então, eu o vi ir para a faculdade, conseguir um emprego que ele odiava e depois descobrir a carreira que verdadeiramente o inspirava. I also saw him fall in love many times before meeting the woman who would become the love of his life. I also, eu também, saw him, eu também, o vi, fall in love, se apaixonar, many times, muitas vezes, before, antes, meeting the woman, antes de conhecer, encontrar, the woman, a mulher, who, quem, would become, se tornaria, né? Iria se tornar. Become é o verbo se tornar. The love of his life, o amor da vida dele, o amor de sua vida. Então, I also saw him fall in love many times before meeting the woman who would become the love of his life. Eu também o vi se apaixonar muitas vezes antes de conhecer a mulher, quem se tornaria o amor da sua vida. I saw him transform from a reckless boy into a responsible man. I saw him, eu o vi, transform, se transformar, from a reckless boy, reckless, imprudente. Então, eu o vi se transformar de um reckless boy, um garoto imprudente, into a responsible man, or transform from, into, se transformar disso aqui para isso aqui. Então, se transformar de um garoto imprudente para um homem responsável. Então, eu o vi se transformar de um garoto imprudente para um homem responsável. Today, he's married and has a son and a daughter. Today, hoje, he is married, ele é casado, and has a son and a daughter. E tem um filho e uma filha, né? Son, filho homem, daughter, filha mulher. Agora preste muita atenção. Whom I consider my nephew and my niece. Whom I consider my nephew and my niece. Whom é um pronome relativo utilizado quando a pessoa é o objeto da ação, ou seja, quando a ação recai sobre ela. Olha só. Whom I consider my nephew and my niece. Quem eu considero, os quais eu considero, my nephew, sobrinho homem, and my niece, e minha sobrinha, niece, sobrinha mulher. Então, preste atenção. Hoje, ele é casado e tem um filho e uma filha. Quem eu considero, os quais eu considero, meu sobrinho e minha sobrinha. Então, os filhos, né, no caso o filho e a filha do amigo dele, tá recebendo a ação de ser considerado, tá bom? Então, whom é utilizado quando a pessoa é o objeto da ação, quando a ação recai sobre esta pessoa. Whom I consider my nephew and my niece, os quais eu considero meu sobrinho e minha sobrinha. No inglês falado, é muito comum as pessoas utilizarem o who no lugar do whom, tá bom? Mas o whom não deixa de continuar sendo correto e formal, tá bom? Enfim, então se aparecer novamente, você já sabe o que é. Whom I consider my nephew and my niece. Quem eu considero, os quais eu considero, meu sobrinho e minha sobrinha. It is interesting to think about how someone who was once a complete stranger can become such an important part of your life. Então, olha só. It is interesting, é interessante, to think about, pensar sobre, how, como, someone, alguém, who was once a complete stranger, quem era uma vez um completo estranho, quem uma vez foi um completo estranho, quem um dia foi um completo estranho, can become, pode se tornar, such an important part of your life, such, tão,
An important part, uma parte importante. Então, uma parte tão importante of your life, da sua vida. É interessante pensar sobre como alguém que uma vez foi um completo estranho pode se tornar uma parte tão importante da sua vida, ok? Ou até poderia ser um pedaço, né, tão importante da sua vida. Very good. Então, eu vou deixar o áudio aqui agora novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do material, no caso do áudio ou do texto com a tradução, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. I met my best friend in high school. Since then, we've had more than 15 years of friendship. And during this time, I have watched many different things happen in his life. I saw him go to college, get a job he hated, and later discover the career that truly inspired him. I also saw him fall in love many times before meeting the woman who would become the love of his life. I saw him transform from a reckless boy into a responsible man. Today he is married and has a son and a daughter, whom I consider my nephew and my niece. It is interesting to think about how someone who was once a complete stranger can become such an important part of your life. I met my best friend in high school. Since then, we've had more than 15 years of friendship, and during this time, I have watched many different things happen in his life. I saw him go to college, get a job he hated, and later discover the career that truly inspired him. I also saw him fall in love many times before meeting the woman who would become the love of his life. I saw him transform from a reckless boy into a responsible man. Today he is married and has a son and a daughter, whom I consider my nephew and my niece. It is interesting to think about how someone who was once a complete stranger can become such an important part of your life.